bom? Meu nome é Jenny Nascimento, eu sou arquiteta e urbanista e hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre como foi a minha experiência trabalhando na Decorate. Eu trabalhei lá durante mais ou menos um ano e tô fazendo esse vídeo motivada por uma mensagem que eu recebi no meu direct do Insta de uma pessoa que assistiu o vídeo da minha entrevista para Decorate e chegou querendo saber um pouquinho mais. Eu falei pra ela que fiquei super feliz, que ela tenha gostado do vídeo, que ela tenha encontrado e que ele tenha, de repente, sido útil. E ela falou que sim, que foi muito útil, que as pessoas precisam, às vezes, ter esse tipo de informação antes de entrar numa empresa, e que pra ela foi super legal. Então eu fiquei super feliz e mais motivada pra fazer outros vídeos sobre. Vou começar falando um pouquinho, então, sobre como foi a entrevista da Decorate. A primeira etapa para a entrevista de DO, que é decorete de obra, que é quem fica na obra acompanhando todo o serviço em loco. Começou então com um vídeo, que foi esse vídeo que eu publiquei aqui no YouTube. Eu não fui aprovada diretamente por esse vídeo e eu nem entrei diretamente para essa vaga, porque na época que eu me candidatei para essa vaga eu estava terminando o meu TFG, que é meu trabalho final de graduação. Então você imagina, pesquisa, projeto, mil coisas na cabeça. Fui sincera sobre isso com as pessoas da Decorate, eles me deram feedback de que era melhor talvez esperar um pouquinho para ingressar na Decorate mesmo, para valer, porque até eu não estava nem na fase de estagiária, nem na fase de arquiteta formada. Eu estava ali nesse limbo, do qual eu preciso realmente ter muita dedicação. Mas eu fiquei ali na esperança, porque eu tinha uma ansiedade já muito grande de voltar para o mercado de trabalho. Então eu estava há um ano mais ou menos sem fazer estágio, para mim conseguir focar nessas coisas. E eu estava com saudade mesmo, assim, de colocar a mão na massa. Eu não precisei esperar muito. A própria Decorate me mandou mensagem pelo WhatsApp, dizendo que havia uma outra entrevista para uma outra vaga, que por gostarem do meu perfil eles decidiram me chamar pra gente tentar. Tecnicamente, então, essa primeira fase, essa triagem aí, no qual o vídeo funcionaria ou de repente um currículo, eu já estava aprovada, eu fui pra entrevista presencial. Quando eu cheguei lá eu fiquei surpresa, porque tinha em torno de umas 50 pessoas no auditório, e essas pessoas todas iam fazer parte do processo seletivo também. A gente formou duplas numa primeira fase, e recebeu papéis. A pessoa que estava comigo recebeu um papel, eu recebi outro papel. E estava relacionado a uma negociação que a gente ia ter que fazer. Um ia ser o vendedor, outro ia ser o comprador. E o produto em questão era um terreno. Eu não sabia o que tinha no papel da pessoa e a pessoa não sabia o que tinha no meu papel. Então o que a gente ia usar como parâmetro ia ser basicamente como bem as pessoas iam se sair na negociação para fazer um ranking ali dos mais bem qualificados e dos menos qualificados para vendas. Já que a vaga de decorete de criação, que era essa outra vaga na qual eu passei a me candidatar, ela demandava também você ter essa experiência. Então era para atender o cliente, desenvolver os projetos, fazer a negociação e acompanhar o cliente até o momento de fechamento do contrato. O que também envolvia ali um pré-executivo dentro das funções então dessa vaga. Então focando nessa coisa das vendas, eu fiquei surpresa comigo mesma, porque isso era uma coisa que era super importante pra vaga e que eu fiquei ali super bem colocada. Depois, o que avisaram pra gente, que as pessoas que foram aprovadas, ou seja, as pessoas que saíram super bem na negociação, elas ficariam e as outras iriam embora. Isso iria resultar ali numa queda de mais ou menos 50% dos participantes daquela entrevista. Na outra etapa, a gente tinha que olhar uma foto e apresentar o produto daquela foto, que eram decorações de apartamentos. A gente teve que olhar para fotos do Pinterest com quartos, cozinhas, etc. e comentar. Eu lembro que eu tinha um quarto bem neutro, pra mim foi um pouco difícil porque eu não tinha tanto repertório ainda de arquitetura não, desculpa, de decoração, então eu não conhecia tão bem os materiais, eu não tinha essa bagagem pra falar tanto, mas eu usei a criatividade e eu acho também que eu me saí super bem. Depois a gente teve uma conversa com o Murilo, que era um dos fundadores da Decorate, um dos principais, então ele estava sempre à frente, falando sobre a Decorate, e aquilo tudo me deixou muito empolgada. Ele também perguntou quem queria sair, porque tem alguns pontos que algumas pessoas acham super negativo, então ele perguntou, algumas pessoas saíram, e ali eu decidi que eu queria ficar na Decorate, que eu queria ter essa experiência. Vamos começar então falando de dinheiro. Dinheiro é o que a gente, querendo ou não, acaba se preocupando um pouco muito, e na Decorate isso pode ser ou a maior qualidade ou a pior situação, né, de estar trabalhando na Decorate. Eu vou explicar o porquê. Como decorete de criação,
a gente não tinha salário fixo. Não sei como tá agora, então faz mais ou menos 1 mês e meio que eu saí. Mas a Decorate tá sempre se transformando. Mas até então a gente não tinha um valor fixo para trabalhar lá e o que a gente recebia era uma porcentagem dos contratos que a gente fechava. Então, pode ser que você fique 3 meses sem receber nada, pode ser que você fique 4, assim como pode ser que você receba todo mês, que você feche 2 contratos por mês e você receba super bem, 3, 4. Isso vai depender um pouco de sorte também, porque nem todo cliente tem ali potencial mesmo de fechar. Às vezes está só pesquisando, querendo conhecer a empresa. E também depender do quanto você é bom em vendas. Então, para algumas pessoas super funciona financeiramente, para outras pessoas não funciona tanto. Eu acho que para quem menos funciona, para quem precisa ter obrigatoriamente uma renda fixa ali todo mês, que tem despesas super fixas, porque eu acho que aí não tem como, né? Você não tem nada fixo, nada garantido, eu acho um pouco arriscado. No meu caso, eu não tinha tantas despesas fixas. E as despesas que eu tinha fixas deram para dar uma segurada ali, enquanto eu fechei 1, 2 projetos e fazendo alguns freelas. A minha filha, para quem não sabe, eu tenho uma filha de 3 anos. Na verdade, ela tinha 3 anos na época, agora ela tem 4 anos. E aí, na época em que eu tava na Decorate, ela tinha uma pensão super bacana, então eu não tinha que me preocupar tanto com os gastos dela. Então, eu preferia ter um trabalho mais flexível, que eu pudesse ter mais tempo com ela, mesmo que eu ficasse um pouco com menos dinheiro pra mim, né? Então, que eu ficasse com menos dinheiro pra gastar com as minhas próprias coisas. Aí entra um ponto positivo da Decorate, que é justamente a flexibilidade. Então, você consegue pegar os clientes de acordo com a sua demanda, a quantidade de clientes que você quer, tecnicamente, e também consegue ajustar ali com o cliente o horário, pegar os clientes dos horários que são mais interessantes para você. Isso possibilita que você faça outras coisas da sua vida mesmo durante a semana, mesmo que seja também cobrado bastante a sua presença na empresa para os workshops, que você faça bastante reunião, que você assista a reunião de outros arquitetos para você aprender. Então, em termos de flexibilidade, de experiência, para mim foi tudo. Eu não estava tão preocupada com grana na época, tinha o suporte dos meus pais, tinha o suporte do pai da Valentina, que era a pensão que ele pagava obrigatoriamente. Então, eu acredito que isso, pra mim, facilitou muito eu ter essa experiência e eu aprendi demais. Posso dizer que depois desse 1 ano lá, eu saí uma outra pessoa, eu saí uma outra profissional, eu conheço muito mais. E tem coisas que eu não concordo, porque acho que a gente não precisa concordar com tudo. Não sei se eu ficaria lá muito tempo, porque eu acho que é bacana pra você aprender, mas realmente essa coisa de não ter salário fixo pra mim não funcionaria por muitos anos. E agora, principalmente, não funciona porque a Valen tem um valor de pensão muito menor, então eu não posso deixar faltar nada pra minha filha, tenho que me preocupar um pouco mais com essas questões. Fiz um vídeo falando como foi ali o processo de demissão, embora a gente não tenha um contrato fixo. Na verdade, a gente trabalha como MEI, ou pessoa jurídica, então a gente está prestando um serviço para a Decorate, eles estão prestando um serviço pra gente, basicamente. Contei ali como foi essa quebra, mas sem mágoas, acho que tudo vale como experiência e a partir do momento que não estava mais tão legal pra mim, nem tão legal pra eles, a gente rompeu essa parceria e vida que segue.